Bom, você quer dormir tranquilo e ainda ver o seu dinheiro trabalhando para você? É exatamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou o professor Lucas Pereira e seja muito bem-vindo ao meu canal. Além de professor de matemática, falo também sobre educação financeira e investimentos, ajudando vocês brasileiros a, aos poucos, mudarem a mentalidade e passar a planejar e pensar no seu futuro sem depender dos benefícios aí que o governo costuma nos dar, né? Como, por exemplo, a aposentadoria, a previdência social e, enfim, é melhor a gente não precisar exclusivamente dela na nossa velhice, tá bom? Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o top 5 investimentos seguros do Brasil em 2025. Para você que não entendeu, eu disse investimentos porque eu aposto que a primeira opção você também nem considera investimento, assim como eu, mas já que o intuito do vídeo de hoje é falar sobre segurança acima de tudo, é bom a gente considerar e falar sim sobre a nossa velha e bolsa poupança. Então a nossa primeira opção é ela. A primeira opção é a poupança, tão comum e usual nos anos 2000, né? Claro que depois da década de 90 ali, onde a galera viu o dinheiro perder, causou ali um certo medo, uma certa preocupação, mas muito utilizada aí no início dos anos 2000. Porém, o que a gente precisa destacar também é que, na verdade, ela é muito utilizada até hoje, né? Infelizmente, na verdade, porque não é tão bom assim. Bom, então, a poupança é aquela tradicional, né? Caderneta lá do banco, onde você abre sua conta, deposita o dinheiro e ele vai rendendo ali todos os meses. Ele rende da seguinte forma: quando a Selic, a taxa básica de juros do país, está acima de 8,5%, ela é 0,5% mais uma variável em cima dessa taxa de juros da Selic, tá? Geralmente, então, ali ela fica a 0,6% ao mês apenas, tá? Quando usar estacionamento tático e simplicidade extrema, sabendo que costuma render menos que postos fixados atrelados ao CDI e Selic. Então, a poupança, hoje em dia, sinceramente, com nossa capacidade de estudar, de aprender sobre educação financeira, ela não é recomendada nem mesmo para a nossa reserva de segurança, até mesmo para a nossa reserva emergencial, né, de emergência, nós vamos ter outras opções, onde a gente vai ter também liquidez diária, ou seja, você pode resgatar o dinheiro no mesmo dia que você precisar. Enfim, claro que a gente ainda precisa da poupança, né? Final de semana, um momento de urgência ali, sim, interessante ter um dinheiro no banco que você consegue sacar rapidamente e resolver o seu problema. Mas pensando aí em rentabilidade, benefícios, né? Ela não está nem perto de ser uma boa opção, mas é segura, né? Muito segura, e por isso a gente está falando aqui dela também. A nossa segunda opção vai ser o nosso Tesouro Selic. E aí, a gente já mencionou a Selic na poupança, né? E o Tesouro Selic, a taxa Selic, né? É a taxa básica de juros no país, tá? E aí o Tesouro Selic é o quê? É um título público atrelado a essa Selic, rende próximo à taxa básica de juros do país. Por que ela é segura? Risco soberano, né? Ela está atrelada ao Tesouro Nacional, ou seja, só se o Brasil falisse completamente, você iria perder de receber o seu dinheiro que está no Tesouro Selic. E além disso, ela tem liquidez diária. Então, como eu disse, você tem a opção de fazer esse resgate todos os dias. Precisou, solicita lá o resgate e vai conseguir fazer isso no mesmo dia. Ela tem um custo, né, de taxa de custódia de 2% ao ano na B3, a Bolsa Brasileira, e ainda o imposto de renda com a tabela regressiva, né? Depois a gente pode até fazer um vídeo falando só sobre esse imposto de renda regressivo, hein? Quando usar, né, esse Tesouro Selic, ela é uma boa opção para reserva de emergência e objetivos de prazo incerto, né? Então, se você está juntando dinheiro, porque pode precisar a qualquer momento, é uma boa deixar no Tesouro Selic, porque como tem liquidez diária, assim que você precisar, você pode ir lá e solicitar o saque, tá bom? Bom, e só para a gente fechar, então, a nossa Selic hoje. Bom, então só para fechar, né? A gente vai ressaltar que a nossa Selic está hoje 15% ao ano, conforme a última reunião do Copom, que é o órgão que define essa taxa de juros aí no país. E ela realizou, a última reunião foi no mês de julho de 2025, tá bom? A nossa terceira opção, então, é uma opção parecida com o Tesouro Selic, mas com algumas diferenças, né? Que é o CDB. Quando a gente tem um CDB, você está emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional, que era o caso do Tesouro Selic, né? No Tesouro Selic, você está emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional. Quando a gente está num CDB, a gente está fazendo empréstimo para o banco. Então, o banco que você escolhe lá fazer o seu CDB é o banco que você está emprestando dinheiro. E aí, a remuneração costuma ser algum percentual em cima do CDI.
Hoje, né, é muito comum 100% do CDI, tá? Algumas vezes aparecem aí, até mesmo algumas vezes pegadinhas, né, sejamos sinceros, acima de 100%, mas alguma estratégia aí para captar novos clientes, alguma coisa do tipo. Bom, o CDB tem segurança do FGC, então você tem aí até 250 mil por instituição financeira e no máximo até R$ 1 milhão. Então você pode ter aí 4 bancos falindo e se eles falirem, né, você tem de volta 250 mil referente a cada desses bancos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, tá? Então, o FGC te assegura esses 250 mil reais. Atenção à carência, ou seja, ao tempo mínimo que você tem para poder fazer esse resgate, tá? E ao imposto de renda regressivo que também vai ser cobrado. Quando que é recomendável usar, então? Para um caixa tático, como reserva de emergência, ou para objetivos de curto a médio prazo. Então, estou guardando dinheiro porque eu quero fazer uma entrada numa casa. Eu estou guardando dinheiro para trocar de moto, comprar um carro. Então, pode ser uma boa opção esse CDB aí. Pouco, né? Prazo de curto, médio aí, você vai precisar usar esse dinheiro, tá bom? E aí, para fechar o nosso vídeo, nós vamos falar de uma vez só sobre o 4 e 5, que são o LCI e o LCA. Então, aí, fechando o nosso top 5 investimentos mais seguros do Brasil. O LCI é a letra de crédito imobiliário. Já o E é a letra de crédito do agronegócio. Então, letra de crédito. Aí a gente tem aqui imobiliário do agronegócio. Ou seja, eu acho que vocês já estão aí mais ou menos imaginando o que significa isso, né? Se lá no Tesouro Selic a gente está emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional, se para o CDB a gente está emprestando dinheiro para o banco, aqui a ideia é a gente fazer, né, títulos de renda fixas emitidos por instituições financeiras relacionados aos créditos imobiliários e agronegócios. Ou seja, esse dinheiro vai servir para investimentos tanto no ramo imobiliário quanto do agronegócio nacional, tá? E aí, por ter essa vertente de incentivar o empreendedorismo, negócio nacional, né? A gente tem a isenção do imposto de renda para a pessoa física dentro desse contexto, tá? Lembrando que essa é a regra atual no mês de setembro de 2025, quando eu gravo esse vídeo. O Brasil é bem estável, a gente sabe, a qualquer momento pode mudar, então é bom destacar, né? Hoje, setembro de 2025, a regra é essa: imposto de renda, isento do imposto de renda para a pessoa física. Bom, segurança, né? Eles são elegíveis ao FGC nos mesmos limites do CDB, então, no mesmo caso dos 250 mil, prazo mínimo, né? O Conselho Monetário Nacional reduziu os prazos mínimos sem indexação para 6 meses. Isso aconteceu em maio de 2025. Só para lembrar, antes você tinha 9 meses, né? Você tinha esse prazo mínimo de 9 meses, agora foi reduzido para apenas 6 meses. Quando usar? Metas com horizonte definido e sem necessidade de liquidez diária. Aproveitem a isenção de imposto de renda. Então é uma boa opção para você aproveitar a isenção de imposto de renda, mas tendo consciência que esse dinheiro você não pode tirar imediatamente, né? Para aproveitar então estrategicamente o poder de não precisar pagar imposto de renda nesse caso. Lembrando que condições variam por emissor, né? Checar carência, liquidez e possibilidade de marcação a mercado e esse negócio secundariamente, quando houver. Então é bom ficar atento a essas questões também, tá? Agora me diz aqui, só para lembrar também, né? Outro aviso muito importante é o seguinte: qual que é a ordem correta para a gente poder montar uma carteira? Sempre comece por uma reserva de emergência lá no Tesouro Selic ou CDB, e aí depois você parte para metas mais claras, utilizando o LCI, o LCA e CDB. E aí, para prazos maiores, aí você pode fazer outros tipos de investimento, tá? Compare sempre liquidez, taxas, imposto de renda e garantias antes de investir. Se você quer uma planilha comparando liquidez, né, desse imposto de renda, custódia, prazo, comente planilha aqui que eu posso pensar e aí a gente faz um vídeo explicando essa planilha e disponibilizando ela para vocês. Se ficou alguma dúvida, tem sugestão aqui de vídeo sobre finanças, investimentos, educação financeira, utilize o espaço de comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se ainda não for inscrito no canal, se inscreva. No mais, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.